Galera, são 15 para as 3 da manhã. Fazia tempo que eu não tinha gravado assim, tarde da noite. Tava com saudade da madrugadinha. Estamos aqui de novo falando de saudade no começo do vídeo. Eu preciso mudar esse roteiro. E aí, crentes, sejam bem-vindos a este canal maravilhoso. E aí, líderes, barra diretores, barra coreógrafos, barra maestros, barra... barra um monte de coisa aí. Como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não senta aqui pra conversar. Mas se você não tem nenhuma posição dessa no seu ministério, fica aqui também, sabe? Pra dar uns toques pro seu líder, ou pra aprender, ou só pra estar aqui no rolê mesmo. Hoje vamos falar sobre um assunto complicado, sensível, porém muito necessário porque é a realidade de muita gente. Artes presentes na igreja não é uma realidade que acontece há muito tempo. Meio que começou ali depois do Diante do Trono, né? Quando a gente via aqueles ministérios de dança, enfim, de 20 anos pra cá. Mas antigamente não existia tanto isso na igreja. Então tem muita gente que tem dificuldade de implementar esse ministério na igreja. Mas graças a Deus hoje é bem mais fácil, porque a gente vê muitas e muitas e muitas igrejas que têm ministérios de arte, de dança, de, enfim, teatro. Mas ainda assim tem gente que enfrenta algumas dificuldades na hora de implementar um ministério novo, ou mesmo que seja um ministério existente, se esse ministério quer fazer algo diferente ou quer ir numa nova direção, ele pode encontrar dificuldades em fazer isso por as pessoas não estarem acostumadas. Então vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. Até mesmo por falta de experiência, muita gente pode não entender qual é o papel da arte na igreja. Talvez por não terem experienciado isso elas mesmas ou por não ter visto muita mudança acontecendo na vida de outras pessoas através da arte. Ou simplesmente por achar que arte é algo que só serve para decorar as datas especiais da igreja, sabe? Como o Natal e a Páscoa. Mas, gente, isso tá tudo bem. Ao contrário do que você pode pensar, você pode achar isso um absurdo porque você sofre muito com essa realidade, mas tá tudo bem, ninguém é obrigado a saber de tudo. E nós, como somos os especialistas nesse assunto, nós temos que ter paciência e temos que ensinar as pessoas como é que realmente as coisas funcionam, como é que a banda toca. Entendeu? Porque a gente tá falando de arte. E a banda toca. Ou pode ser até que a sua igreja ache as coisas lindas das artes, amem as peças, as apresentações, os espetáculos, mas você talvez enfrente algumas dificuldades com a liderança da sua igreja. Porque geralmente, pelo que eu já experienciei, a igreja é bem receptiva para essas novidades, principalmente quando o assunto é entretenimento, mas você pode até entrar em alguns conflitos com a liderança da igreja para alinhar a visão da igreja com a visão desse novo ministério. Mas eu estou aqui para dizer para você, não tenha medo, e isso é uma batalha que a gente vai ter que batalhar uma hora ou outra, porque nós usamos uma forma não convencional de pregar a palavra de Deus. E tudo que sai do convencional vai ter que passar por umas batalhas ali no começo, mesmo que depois ela já se estabeleça e se consolide, mas ali pelo menos no começo a gente vai ter que passar por umas lutinhas. Mas você precisa primeiro mudar a sua mentalidade. Não pense nisso como luta ou como um sofrimento que você está passando. Pense que é só uma fase de adaptação e algo que é necessário você passar. E pare de olhar para os seus líderes como oponentes. Eles não estão ali como vilões, eles não estão ali para impedir o seu ministério. Eles estão ali no mesmo time que você. O objetivo de vocês é o mesmo, é engrandecer o nome de Deus, é levar a palavra de Deus para as pessoas. Vocês só estão fazendo isso de maneiras diferentes e vocês precisam alinhar as suas visões. E eu tô falando líder, gente, porque, assim, de novo, o que eu experienciei foi que a igreja era sempre mais receptiva, mas sempre os líderes eram sempre um pé atrás, querendo proteger a reputação da igreja, querendo proteger a visão da igreja, a cultura da igreja, e tá tudo bem. Por isso que eu vou falar aqui líder, porque isso é baseado na minha experiência, mas se você experiencia isso com a igreja inteira, então pega tudo isso aqui que eu tô falando e aplica para a igreja inteira, não só para os seus líderes, tá? Então tome essa consciência de que você está no mesmo time do seu líder ou das outras pessoas e mostre a elas que você está ali para somar com a visão da igreja, somar com a visão do ministério, da denominação ou sei lá. Tanto a visão fixa como a visão momentânea. Como assim, Silas? Isso foi algo que eu pensei. Porque sempre as igrejas têm uma visão fixa. Uma igreja é mais evangelística, outra é mais isso, outra é mais aquilo. Então ela sempre tem aquele rumozinho a seguir. E visão momentânea que eu pensei é, por exemplo, digamos que a sua igreja esteja passando por um momento de juntar dinheiro para, sei lá, comprar um templo novo para vocês mudarem o lugar da igreja. Então a visão fixa da sua igreja nesse momento é de levantar fundos. Então você precisa mostrar para os seus líderes / pessoas da igreja que você está com eles nessa missão. Só que você vai adentrar nessa missão da sua forma, que é utilizando a arte.
Então mostrar a eles que você está ali para, por exemplo, fazer esse evangelismo que eles querem, só que usando a arte. Ou fazer esse levantamento de fundos, só que usando a arte. Aí você vai precisar de usar a sua criatividade e a ajuda do Espírito Santo para fazer dar certo. Porque uma coisa eu posso te garantir, as pessoas não estão receosas com a arte na igreja, a arte entrando na igreja, porque elas são ruins, mas simplesmente por não entender o que é aquilo ou como fazer aquilo. Porque como as pessoas não são da área da arte, elas não sabem como lidar com isso, não sabem como fazer isso acontecer. E você, como líder, diretor, coreógrafo, você que vai ter que acalmar essas pessoas e mostrar para eles que você sabe o que você está fazendo e que Deus está do seu lado e que vocês vão fazer isso juntos e tudo vai dar certo. Assim, lógico que vai ter tribulações, né? Você vai enfrentar algumas dificuldades aqui e ali, mas você entendeu o que é fazer dar certo, né? Então é basicamente isso. O seu ministério, a igreja, estão num relacionamento e para um relacionamento acontecer precisa ter uma boa comunicação. Então se comunique bem com essas pessoas. Tenham conversas, ao invés de ter discussões, tenham conversas, apresente ideias e esteja disponível para ouvir também. Porque essa pessoa pode estar lhe dando a direção que você precisa e lhe dando talvez até ideias que vão ser essenciais para o desenvolvimento do seu ministério. Então tenha uma boa comunicação com a sua liderança. Enquanto isso, porque você está desbravando o lado de fora. Mas enquanto isso, você vai estar ali com seu ministério talvez formado, né, com algumas pessoas, você precisa nutrir essas pessoas que estão dentro. Você precisa cuidar do seu ministério de dentro. Você precisa colocar um escudo nesse seu ministério para que ele não venha a ser abalado com essas situações do lado de fora. E você precisa continuar a deixar eles ali crescendo, como se fosse um ovinho. Deixa o embrião lá dentro, germinando é com planta, desenvolvendo. Não sei, não sou biólogo, mas deixa lá crescendo, porque estamos falando aqui de pessoas. Então pessoas têm chamados, pessoas têm propósitos, e elas estão ali dentro do seu grupo para realizar os propósitos delas. Então você precisa zelar pelo ministério das pessoas dentro desse ministério de artes. E se você estiver precisando de algum argumento para ir conversar com um pastor, um líder e tal, pode falar isso. Nem todo mundo nasceu para dar a palavra assim na hora do culto, pegar o microfone e eis que te digo. Mas tem gente que nasceu para pregar através de umas piruetas ou uns melismas. Continuando falando dos seus membros e cuidando deles, você precisa fazer com que eles criem raízes nesse ministério e que eles tenham amor pela causa, que eles estejam realmente ali com você. Se necessário, até explique essa situação que o ministério pode estar passando, de que você não está conseguindo fazer tudo o que você tem vontade ou que todos têm vontade de fazer com o ministério, porque talvez tenha uma restrição ali do pastor, ou uma restrição da igreja toda. Conscientiza os membros, porque você não está ali lidando com crianças, você está ali lidando com outras pessoas que têm sentimentos, que têm ministérios e propósitos. Mas claro, obviamente, sem expor ninguém. Você não quer expor a igreja, você não quer expor seus líderes e pastores. Fale o suficiente só para levantar uma certa ciência da situação, mas não expõe ninguém. Porque precisamos honrar as outras pessoas, principalmente aqueles que estão em autoridade em nossa vida. Então não esteja falando do seu pastor, dos seus líderes, nas costas deles, porque isso não é bonito, isso não vai fazer uma imagem boa de você como diretor, ou como coreógrafo, ou como líder do seu ministério. Porque as pessoas vão ver que você está ali falando do seu pastor e isso vai criar uma cultura dentro do seu ministério. Então você precisa ser exemplo com isso. Mostre aos seus membros que mesmo vocês passando por um momento difícil, você continua ali honrando a autoridade que está sobre a vida daquele líder ou daquele pastor. E agora que os seus membros eles já estão cientes de tudo que está se passando, toda a situação, façam eles vestirem a camisa do ministério. Porque o ministério não é só seu, o ministério é de todos, o ministério é de Deus. E as pessoas precisam zelar pelas coisas de Deus. Então faça com que eles estejam ali realmente com vocês, lutando para que esse ministério venha se desenvolver, venha aflorar dentro da igreja, para vocês conseguirem alcançar mais e mais pessoas. E tenha paciência. Às vezes essa luta, essa peleja não vai durar um dia, não vai durar uma semana, não vai durar um mês. Isso pode durar até alguns anos. Mas isso trará uma recompensa enorme, porque você vai estar ali cuidando da sua vida, da vida dos seus liderados, da vida das pessoas que vão ser abençoadas através do seu ministério. Então rega essa causa em oração, rega essa causa em jejum e trabalha muito. Você precisa mostrar a Deus ali que você não está de brincadeira e que você realmente tem amor por esse ministério e que você quer levar esse ministério para frente. Então é isso, meus amados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse vídeo foi top, que o conteúdo foi, ó, maravilhoso. E para que o YouTube possa mandar esse vídeo para mais gente. Se inscreve aqui nesse canal que estamos chegando aos 1000 inscritos.
E assim, se você já é inscrito, porque tem muita gente que já é inscrito aqui, não tem como você se inscrever 2 vezes. Pega esse vídeo e manda para um amigo seu que é artista, que é crente, que é evangélico, para ele vir fazer parte dessa família aqui maravilhosa. Ativa o sininho para você não perder quando eu postar o próximo vídeo. O próximo vídeo é semana que vem, na quinta-feira. Se você não sabe, eu posto toda quinta-feira. Então agora você sabe. Me segue lá no meu Instagram, @SilasCostaJúnior, Silas com SY. Se você digitar Silas com SI, você vai seguir outra pessoa e a gente não vai fazer aquela amizade, aquele laço. Gente, façam um devocional, bebam água, pratiquem tudo que vocês têm que praticar e eu vejo vocês na semana que vem.